Alguns anos depois, os problemas urbanos ficaram enormes e algo precisava ser feito. Quando chegaram nessa fase, tiveram uma dificuldade imensa em reunir todas essas pessoas da cidade, ou até mesmo seus representantes, para escolher pessoas e um comitê para administrar e gerenciar um escritório intergrupo. Era uma tarefa muito difícil. Muito mesmo. Inclusive, me lembro de uma cidade onde a confusão era tão grande que havia 4 ou 5 velhos mentores disputando com números de telefones. Cada um anunciava que este sim era AA e não aquele. Então, quando chegou a hora de instalar o escritório, as divisões na cidade eram tão sérias que chegaram ao ponto de precisar fazer um sorteio para tirar a primeira administração. E esse então não foi um sucesso tão grande, pois embora acabou com o clamor político, não elegeu a melhor administração para o escritório. Mas aos poucos, a administração intergrupo ainda permanece basicamente democrática em sua estrutura. Os representantes dos grupos tinham todos os elementos do poder, mas o comitê que administrava o escritório podia nomear seus sucessores com base na teoria de que eles conheciam as pessoas com os tipos de habilidade que se fariam necessárias. E que, se a Assembleia dos Representantes dos grupos locais não concordasse, poderia nomear alguém entre eles. Mas isto começou a abrir espaço para algo que atualmente chamamos de serviço de confiança, na tradição do AA. A descoberta de que não se pode operar uma AA embasada apenas no formato de reuniões de assembleias. Era simplesmente grande demais. Quanto mais, operar serviços de AA no âmbito mundial. Não se poderia eleger um bando de membros do comitê para servir aqui em Nova York, colocando alguns nomes em uma lousa para votação em todo o mundo. Fica evidente que não funcionaria. Então, com o passar do tempo, embora o elemento de poder sempre permanecesse no grupo, a estrutura acabava sendo sempre a mesma. Os servidores das funções mais importantes eram escolhidos em parte por nomeações, e todos passavam pela análise do grupo. E dessa forma, conseguíamos as pessoas qualificadas para fazer um trabalho específico ou ocupar um cargo. E foi assim que a estrutura evoluiu. Agora, em paralelo a isso, inclusive com o início anterior, também tínhamos uma estrutura semelhante de serviço global, que também evoluiu, embora tenha levado anos para ser concluída. Muitos AAs vão se lembrar de que em 1938 foi criada a Fundação Alcoólicos. E, entre outras coisas, a Fundação apropriou-se do livro Alcoólicos Anônimos, que foi publicado e financiado separadamente, e pegou os membros do comitê, que eram não alcoólicos e alguns alcoólicos, escolhidos pelo Dr. Bob e por mim. Eles se apropriaram do título da nossa literatura e abrimos um pequeno escritório. Com a matéria da Saturday Post veio uma enxurrada de perguntas e esclarecemos a maioria delas. Depois começamos a nos inteirar dos problemas de relações públicas e de todas as atividades de um escritório. E, sem exceção, esses eram trabalhos que não podiam ser realizados em muitos locais. Precisávamos conhecer bem a literatura. Precisávamos de um lugar e, de alguma forma, oferecer muitos outros serviços. Precisávamos conhecer as relações públicas. Precisávamos fazer uma divisão das políticas, etc. Bem, por muitos anos, suponho que, em parte, porque Bob e eu havíamos criado isso em 1938 antes de haver qualquer integrante, a equipe de Nova York se recusou a evoluir.
Em parte porque se achava que, já que os grupos estavam tendo tanta dificuldade, até mesmo para formar uma sede sem se envolver em forte atrito, ou para administrar seus assuntos simples, como poderíamos trazer tradições para lidar com essa situação aqui? A operação havia sido um sucesso. Os nossos amigos na diretoria eram em maioria não alcoólicos, como proteção contra os caprichos de pessoas como o Dr. Bob, eu e outros líderes alcoólicos. Bem, tudo isto estava no pacote. O que iríamos fazer? Demorou de 1945, logo após o surgimento da tradição, a 1951, para persuadir todos os interessados de que, a título de experiência, deveríamos convocar uma conferência de delegados, pelo menos nos Estados Unidos e Canadá, devidamente ponderada de acordo com a população de cada localidade, para vir até aqui e conferir os serviços que estávamos realizando durante todos esses anos e que considerávamos importantes para a AA e que poderiam ter produzido metade do nosso crescimento em muitas unidades. Foi assim que a consciência de grupo surgiu. E é isso o que significa o serviço de confiança de AA. Pessoas selecionadas por suas habilidades especiais, mas que nunca governam. Agora temos a terceira tradição, que lida com esta questão muito importante da filiação. Nós, os alcoólicos, temos pessoas que vivem no ostracismo. Às vezes somos verdadeiros prisioneiros. E somos sempre prisioneiros de nós mesmos, por se dizer. Então, quando a AA se apresenta como alcoólico, o que é que ele deseja? Ele deseja liberdade. Deseja pertencer. Portanto, tentamos diminuir toda a resistência possível que o alcoólico possa ter. Geralmente, ele está magoado com a religião, magoado com a medicina, magoado com a ciência. Talvez à distância, ele ouviu que a AA é outra organização religiosa e reclama que os centros de recuperação o pioraram. Então, quando ele chega e descobre que é verdade que o único requisito para ser membro de AA é o desejo de parar de beber, o seu alívio é imenso. Quando descobre que existe uma qualidade espiritual nisto, mas não precisa de teologia nem crença religiosa no sentido comum, de que o grupo pode ter um poder superior, então, sua libertação e liberdade não têm restrições. E ele mergulha nessa nova oportunidade de uma vida mais feliz e sóbria. Portanto, devemos manter esta porta escancarada. Não podemos impor regras e nos comprometermos a não fazer isso. Não podemos forçar o novo homem a acreditar em qualquer coisa, a pagar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. Na verdade, nós o convidamos a discordar de tudo o que dizemos, e se ainda assim ele quiser permanecer, ele é um AA. Este é o Estatuto da Liberdade Individual, retratado nesta tradição mais importante que trata da liberdade de ser membro ou não. A justiça livre de tradição é um estatuto para a liberdade individual. Então, a tradição de um estatuto é de fato para a liberdade do grupo? Ela aborda a questão quando se trata de um grupo de AA? Ela impõe quaisquer limitações sobre essa liberdade? E dizemos que não. Cada grupo de AA, assim como um indivíduo,
têm o direito de estar errado. A única coisa que pedimos, mas não exigimos, de um grupo que busca a sobriedade e que deseja se denominar AA, é que não associe publicamente o nome AA com outra organização. Obviamente, ninguém estaria muito interessado e iria gerar um grande problema a falar sobre grupos protestantes, grupos católicos, grupos republicanos e grupos comunistas de AA. Isso seria um absurdo e causaria um grande problema. A única condição é que seu objetivo principal esteja voltado à sobriedade e que não nos comprometa com ninguém. Esta é a nossa única preocupação. Do contrário, eles podem fazer como quiserem. E o próprio grupo, você deve se lembrar da segunda tradição, é a autoridade suprema para todo o movimento. De modo que, mesmo em uma democracia de reuniões de assembleias, as restrições são muito maiores do que as de um grupo de AA. Assim, o Estatuto da Liberdade é muito amplo e sabemos que estamos protegidos e garantidos, porque um afastamento muito grande do nosso princípio tradicional, ou dos 12 passos, traz suas próprias pressões e punições. Vamos deixar que John Barleycorn cuide dos dissidentes tolos. Enquanto isso, vamos cobrar liberdade do nosso grupo e do indivíduo. Agora que falamos sobre a autonomia do grupo de decidir suas próprias direções e que todo grupo tem direito de estar errado, não estranhamente, a quinta tradição está centrada no único propósito primordial do grupo ideal de AA. E a tradição do único propósito primordial tem uma longa história de conflito. Você vai se lembrar que em 1938, quando nossa liderança foi estabelecida, a organização original deu poderes à AA e a seus líderes para participar de todos e quaisquer aspectos da esfera do álcool, exceto, acredito eu, para fazer lobby da lei seca. Naquela época, a ideia era termos nossa própria rede de hospitais e deveríamos ter casas de recuperação financiadas pela AA e precisávamos de casas de repouso, precisávamos aprofundar nosso conhecimento, pois, afinal de contas, quem sabe mais sobre esses assuntos? Mas a longa experiência nos mostrou que, por razões práticas, de segurança, de proteção contra o comprometimento de nossa energia e por razões de autoproteção e amor a todas essas razões, cada grupo de AA deve se limitar a um único propósito primordial, de seguir a tradição. Cada grupo tem um propósito primordial de transmitir sua mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Imediatamente as pessoas vão dizer: mas por que não devemos fazer parte das outras organizações? O fato é que cada um de nós precisa do trabalho da AA para sua própria sobrevivência. Precisamos evitar complicações e distrações. Então, continuamos firmados no único propósito primordial de transmitir esta mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Agora, outra razão para o único propósito primordial é o valor singular que damos ao alcoólico que ainda sofre. A nossa habilidade de alcançá-lo em profundidade e morar com ele onde ele mora na sua caverna e trazê-lo para fora, para a luz. Esta é uma capacidade singular que temos. E isso não pode ser replicado por nenhum outro grupo ou abordagem. E até agora, levamos sobriedade para talvez 500 mil membros de AA em 15 mil grupos.